Que bom poder estar aqui trazendo esse conteúdo para você. Esse conteúdo imparável é um conteúdo que já está comigo há alguns anos e eu confesso para você que eu tenho, de uma certa forma, durante esses 6 anos, guardado esse conteúdo comigo, esperando um momento certo para poder ser compartilhado. E eu tenho sentido dentro do meu coração que essa é a hora, que esse é o momento de falar sobre esse assunto que impactou a minha vida, mudou a minha história e de uma certa forma poderá fazer na sua coisas extraordinárias quando você entender de fato o que é ser e o que é se tornar uma pessoa imparável. E o primeiro contexto que eu quero trazer para você aqui já nesse momento, o que é ser imparável? Nós ouvimos num contexto social sobre ser invencível. Não, eu sou invencível, eu sou imbatível. Mas eu e você sabe que há momentos na vida que às vezes nós perdemos. Às vezes passamos por situações desafiadoras, às vezes passamos por percas, por decepções, e isso é bem verdade. Há momentos que a gente acha que parece que as coisas não vão acontecer, né? Há momentos que a gente sente que parece que a gente está sozinho. E aí, o que fazer nessa hora? E aí eu te convido a pensar, mediante a tantos desafios que você já passou, que eu imagino que foram muitos, há tantas adversidades que você passou, e eu imagino que foram muitas adversidades. Só que essas adversidades tiveram um propósito para a sua vida e é isso que você vai entender hoje. Eu quero que você tenha total clareza e entendimento, porque aqui nós vamos falar sobre marca, cicatriz e propósito, e eu tenho certeza que será um divisor de águas na sua vida. Mas voltando aqui ao contexto, invencível nós não somos, porque às vezes nós perdemos. Mas nós podemos e devemos nos tornar imparáveis, porque o imparável sabe que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Quem é imparável sabe que há momentos de dificuldade, mas também há momentos de vitória. Quem é imparável sabe que ele pode perder hoje, mas ele vai continuar tentando porque ele tem a certeza dentro dele que amanhã será um dia melhor. O imparável, ele aprende com o erro, porque aquele erro não tem o poder de fazer ele fracassar. Muito pelo contrário, todo fracasso esconde uma semente de vitória, esconde uma semente do sucesso. É justamente no fracasso onde você vai analisar o que você poderia ter feito, o que você poderia ter evitado. Então, mediante a isso, o imparável sabe que, mediante essa situação de momento, ele precisa continuar tentando. Como eu disse e repito, ele sabe que o choro pode durar uma noite inteira, mas ele tem plena convicção de que a alegria virá pela manhã. Então, nós podemos e devemos nos tornar imparáveis, porque invencível nós sabemos que só Deus. Só Deus é que é invencível, mas eu sou imparável. Eu decidi me tornar imparável. Eu me posicionei para que de fato pudesse viver imparavelmente, e aqui nesse conteúdo você vai descobrir o porquê. Então fica comigo aqui e eu quero já trazer para você aqui algo bem importante, até porque um invencível nunca perde, né? E o imparável ele nunca para. Então guarda isso no seu coração. Invencível é Deus, ele nunca perde, mas o imparável nunca para. Então nunca pare, ou melhor, nunca pare de buscar os seus objetivos, de buscar os seus ideais. Não pare. Bora lá? Marcas e cicatrizes. Augusto, você tem algumas marcas, você tem algumas cicatrizes, eu tenho várias. E são justamente essas marcas e essas cicatrizes que me fez ser quem eu sou hoje. Então eu sei que você tem algo que você viveu, que você passou, e muito daquilo que você viveu você tem evitado. Você evita falar, você evita expor, você evita, de uma certa forma, comentar nesse assunto, porque isso ainda te incomoda muito. E todos nós temos um momento da vida onde nos marcou, que seja uma decepção, uma frustração, um fim de um relacionamento, a perca de um ente querido. Existem situações nas nossas vidas que nos marcam e nos deixa sequela pela vida. Ou seja, nós sabemos que temos marcas, que temos cicatrizes, mas o imparável sabe que mesmo mediante a essas marcas e a essas cicatrizes, ele precisa continuar
fazendo o que tem que ser feito. Eu não sei o que você passou, eu não sei como foi a sua infância, eu não sei o que você passou lá, o que você passa na sua vida adulta, empresarial, eu não sei o que você passa. Mas certo é que houve momentos da sua vida que te fez repensar a vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, foram justamente esses momentos que te trouxe para cá. Talvez o lugar onde você está hoje não está tão favorável, mas no decorrer desse conteúdo você vai perceber que também não está tão desafiador assim. E eu tenho certeza que nos próximos minutos você vai começar a ter clareza sobre isso, no qual você está vivendo. Repito, eu não sei quais são as suas marcas, eu não sei quais são as suas cicatrizes, mas eu posso te assegurar que você tem várias. Existem várias situações do qual você viveu que te desafiou muito, mas aí está você, porque você decidiu ser imparável. Eu estou muito feliz de poder dividir esse conteúdo com você. Eu estou muito feliz em poder partilhar isso com você no dia de hoje. E eu quero te dizer que houve um momento da minha vida, mediante algumas marcas, algumas cicatrizes, que só Deus e eu sabe o que eu passei naquela altura, e minha esposa, que me viu passar por todo aquele processo. E um contexto na Bíblia me desinquietou muito, me deixou muito agoniado, que é Romanos 8, 28. E o texto de Romanos 8, 28 vai dizendo assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando eu lia esse contexto, eu passando por tantas situações desafiadoras, passando por essa perca, passando por esses momentos difíceis. Aí agora me vem esse contexto para dizer que todas as coisas contribuem para o bem? Juntamente para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito? Ah, fala sério. E eu falo isso para você com muita coragem, verdade e humildade. Eu fiquei uns 3 meses com esse versículo na cabeça, lendo e relendo, frustrado, decepcionado, sem entender o porquê, tentando encontrar justamente um bem naquilo tudo que eu vinha passando. Aquilo tudo que, Augusto? Calma. E talvez você houve um momento da sua vida que você questionou Deus por isso. Deus, qual é o proveito disso? Eu nunca fiz isso com ninguém, eu nunca plantei esse fruto, eu nunca, desejei mal para ninguém e agora estou eu aqui passando por essa situação. Agora estou eu aqui, talvez, não sei qual é o momento que você viveu lá ou vive hoje, talvez seja você hoje precisando que alguém te ajude de alguma forma. E você sempre esteve ali disposto a ajudar todo mundo, servir todo mundo, mas quando é na sua vez, parece que as coisas não acontecem. Eu não sei você, mas eu comecei a entrar em crise ministerial nessa altura, mediante ao que eu passava e mediante ao contexto de Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, mas que bem! Se naquele momento o único pensamento que vinha na minha cabeça era, de desistir de tudo. E eu não sei qual foi o momento que você passou, mas eu sei que houve um momento na sua vida muito desafiador. Aí eu te pergunto, será que tudo realmente contribui para o bem? Será que tudo realmente contribui para o meu, para o seu crescimento? Será? Será que isso realmente está nos fazendo, de uma certa forma, nos direcionando para viver algo maior? Vamos descobrir? E entendendo sobre esse contexto, eu quero colocar esse versículo aqui na tela para você. Tá, Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu fiz questão de grifar essas 3 palavras aqui, contribui, bem e propósito. Mas por que, Augusto? Eu quero que você entenda isso. Deus começou a ministrar ao meu coração sobre esse conteúdo há 6 anos atrás. E já tinha sim um avanço na tecnologia, mas não tanto quanto agora, né? Hoje você pega um IA e ela te entrega tudo pronto. Mas naquela época tínhamos bons recursos e o que eu usei na altura foi o dicionário, o Globo. Eu não sei se você vai lembrar, aquele dicionário assim, o Globo, desse tamanho, onde a gente buscava o significado das palavras.
E foi ali que eu busquei o significado da palavra contribui, bem e propósito. Mas eu não fiz só com essas palavras, eu fiz com todas as palavras para me tentar entender esse verso, para poder amenizar a dor que eu sentia. E buscando o significado que eu quero colocar aqui agora na tela para você, contribuir, colaborar na execução de algo, cooperar, concorrer, ter parte em determinado resultado. Bem, aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção e ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. O significado da palavra propósito, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Segundo o dicionário Globo, esses são o significado dessas três palavras que eu acabei de colocar na tela aqui agora para você. E agora, lendo o verso com o significado real dessas três palavras, o versículo fica assim, ó. E sabemos que todas as coisas colaboram na execução de algo, juntamente aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento, ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade, daqueles que são chamados segundo aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Então quer dizer que, dentro desse contexto, pegando o significado dessas três palavras, nós passamos por coisas mediante a nossa coletividade e ao propósito que buscamos alcançar? Vou colocar o verso na tela de novo para você. E sabemos que todas as coisas colaboram na execução de algo, juntamente para aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Lembra? De uma pessoa ou de uma coletividade, daquelas que são chamadas segundo aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Trazendo esse verso no significado real dessas três palavras, segundo o dicionário Globo, nós entendemos que existem situações na vida onde Deus trabalha com uma coletividade. E eu vou te explicar por quê. Tem situação que você viu alguém vivendo e você diz para essa pessoa assim, olha, eu não sei como é que você está aguentando passar por isso. Se fosse comigo, eu não conseguiria. Pois é. Por isso que não é com você, é com o outro. Porque ele realmente consegue passar e você está aprendendo com aquilo que ele está passando. Porque se fosse com você, você não suportaria. Às vezes, você passa por situações que você nem sabe o porquê. Mas tem alguém perto de você, precisando aprender com aquilo. Porque se fosse com ele, ele não suportaria. Às vezes, Deus trabalha com você para fortalecer a sua coletividade. Às vezes, Deus trabalha com você para que as outras pessoas que estão perto de você possam entender de fato o equilíbrio, a manutenção e o aprimoramento e o progresso seu e da coletividade. Augusto, então quer dizer que às vezes passamos por coisas para que outras pessoas possam aprender? E tem pessoas que passam por coisas para que eu possa aprender? Pois é. Mas e aí, Augusto, qual que é o real significado disso? Deixa eu te trazer clareza. Às vezes, tem alguém passando por algo e você está aprendendo com ela. Às vezes, você está passando por algo e alguém está aprendendo com você. Mas o verdadeiro sentido aqui é, quem passa se torna autoridade sobre o assunto, porque você passou e sobreviveu, e você pode falar, eu sou autoridade nesse assunto. Eu não sei qual foi a situação desafiadora que você passou, mas eu sei que se você passou e deu a volta por cima, você é autoridade nesse assunto. Deus não te fez passar em vão. Deus te fez passar para que você e a coletividade crescesse e aprendesse com isso. Mas você é autoridade sobre esse assunto. Mas o que eu vejo muitas pessoas que às vezes passam por situações desafiadoras e vivem refém dela. Fica vítima dela. Quando na verdade, Deus só queria que você se tornasse autoridade sobre esse assunto. Eu confesso para você que foi um momento muito desafiador e isso mexia muito comigo. E de fato eu tentava buscar significado para tudo isso. Mas entendendo esse contexto, eu pude entender de fato que
Eu vi pessoas passando por coisas e eu aprendi. E quando chegou a minha vez de passar para outros poder aprender e eu me tornar autoridade sobre aquilo, parece que era inadmissível para mim, porque eu era boa pessoa, sabe? Boa gente. Sabe? Na nossa cabeça parece que a gente não merece passar por alguns desafios, mas são os desafios que nos faz crescer e ir para o próximo nível. Aí eu te pergunto, então de quem é a culpa? Como assim? Você já parou para pensar se Deus fosse trabalhar comigo e com você pelos nossos erros, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados? Será que eu e você estaria aqui? Será que Deus fosse tirar algo seu toda vez que você errasse? Será que você teria alguma coisa? Ou será que você estaria aí? Se Deus fosse, sabe, trabalhar com você, te punir por alguma coisa, por algo que você falou, fez, pensou, será que você estaria me assistindo agora? Talvez nem eu estaria aqui gravando para você. Ou seja, nós temos que entender que às vezes Deus permite certas situações para que nós venhamos nos tornar autoridade sobre aquele assunto, aprender com isso e outras pessoas da nossa coletividade também possam aprender e crescer e evoluir, para que possa se manter o equilíbrio de tudo aquilo que a gente busca alcançar mediante o nosso propósito. E Deus tem uma forma diferente de trabalhar, gente. Às vezes Deus pega o forte e faz o forte passar pelo processo para poder ensinar aquele que no momento está fraco. E aquele que está no momento de fraqueza fala assim, eu não conseguiria. Pois é, por isso que foi você. Mas e foi em vão? Não, agora você é autoridade sobre isso. Você é referência nesse assunto. Parabéns por ter chegado até aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha falado com você de alguma forma, assim como fala comigo, assim como mexe comigo. Eu te convido agora para nós irmos para a nossa próxima aula, que é sobre entendendo o passado. Eu te vejo na próxima aula.